Boa noite, pessoal. A aula de hoje será virtual, dando continuidade à nossa disciplina de Psicologia Aplicada, Ética Profissional e Meio Ambiente. O assunto a ser estudado hoje será a personalidade, como ela funciona. E para vermos como ela funciona, estudaremos primeiro o aparelho psíquico. O que é esse aparelho psíquico? O aparelho psíquico nada mais é do que como a nossa mente, nossa psique, ela funciona. O aparelho psíquico foi estudado por um médico neurologista, utilizando o comportamento normal e anormal de seus pacientes. Segundo Freud, a personalidade é composta por 3 grandes sistemas: o id, o ego e o superego. Veremos aqui o ego. Ele é de origem orgânica e hereditária. Apresenta a norma de instintos inconscientes que impulsionam o organismo. O id, por ele ser de origem orgânica e hereditária, então é uma questão herdada, é uma questão instintiva do ser humano. O que muitas vezes a gente fala assim, o que nos separa, nos diferencia os seres humanos dos animais, é porque os animais agem por instinto e os seres humanos de forma racional. Mas tem uma parte do nosso cérebro, que é a parte do id, da nossa mente, da nossa psique, que ela vai agir de forma instintiva, é uma questão herdada, uma questão do nosso próprio organismo. Há 2 formas de instinto: o da vida e os da morte. O da vida é os instintos que temos por fome, por sede, entre outros mais. Já os da morte é a questão da agressividade. Desde os primórdios, os homens da caverna, como eu separei aqui essa imagem aqui ao lado, separei aqui para vocês, tá? O homem brigando com um leão. É uma questão de instinto de morte, porque ele está lutando ali, seu corpo está se satisfazendo em estar brigando com o animal. Ou poderia também ser outro homem das cavernas, porque eles brigavam por uma questão de cada um querer ficar na sua caverna ou querer tomar a caverna do outro. O id, ele não tolera a tensão e utiliza o prazer para descarregá-la. Então, ele não tem nenhuma tensão, ele não comete essas coisas e depois eles ficam pensando se cometeu errado ou não. Não, ele se satisfaz justamente nesses instintos, porque é uma questão inconsciente do ser humano. Ele vai agir de forma instintiva. Um exemplo que eu posso utilizar é uma criança, assim, quando nasce, ela pega a mão, o dedo da mãe ou do pai e começa a pressionar, assim. Quando ele pressiona, você vê que ele colocou uma certa força. Aquela questão agressiva também, né, criança, não vou colocar aqui uma briga comparada ao homem das cavernas, mas nós já nascemos com questões instintivas à agressão. É só um exemplo que eu coloquei aí, para vocês compreenderem a questão do id, do inconsciente. O ego, ele opera pelo princípio da realidade, isso é, pelo que a nossa realidade considera correta. Ele, para satisfazer o id, o ego, ele pensa que ele percebe, planeja e só depois ele decide. Diferente do id, que age por instinto, de forma imediatista, tô com fome, vou comer, tô com sede, vou beber. O ego, ele vai planejar algo. Um exemplo, quando um garoto se interessa pela namorada do amigo. Pode vir na mente dele a questão de, tipo, essa menina é muito bonita. O id, ele vai falar assim, mas o ego, ele já pensa, como eu faço para, né, conquistar essa menina sem meu amigo saber. Ele vai arquitetar, ele vai planejar e só depois ele vai decidir. Aí vem a questão do superego. É o representante das normas e valores sociais.
foram transmitidas pelos pais através de castigos e recompensas impostos à criança. Então, o superego, ele age justamente com a questão dos valores. As principais funções do superego são inibir os impulsos do id, principalmente os de natureza agressiva e sexual, e lutar pela perfeição. Então, o superego ele vai sempre lutar pela perfeição, pelos valores que a sociedade impõe. Aqui você vê o exemplo da mãe aí com a criança, chamando a atenção porque a criança manchou a parede. Então, quando a mãe chama a atenção, ela está construindo normas e valores. Essa criança provavelmente vai aprender a respeitar ou não, dependendo do grau em que a mãe chamou a atenção. E se a criança voltar a repetir, se ela vai voltar a chamar a atenção, de que forma foi chamada a atenção também, tudo isso vai influenciar. Então, só trazendo como exemplo para vocês verem a questão do superego, é a questão dos valores adquiridos pela sociedade, as normas. Ou seja, o id vai ser um componente psicológico e o superego o componente social. Ele vai mais pelo que a sociedade está mostrando. O id não, o id ele vai segundo os meus pensamentos, o que é certo para mim é isso, os meus instintos diz que devo fazer isso, então vou fazer isso. Então, quando nós utilizamos esse contexto do superego, só para finalizar aqui a questão do id, ego e superego. De maneira geral, o id ele é considerado o componente biológico da personalidade. O ego, o componente do adulto normal. E o resultado das interações recíprocas dos três sistemas pelo equilíbrio do organismo. Você vê aí que está o id, o Freud, né? Aí, como exemplo, o id ele está como um demôniozinho, porque são as questões instintivas. As questões instintivas que agem no nosso inconsciente. Aí vem Freud como o ego aqui, ligando o ego. E o superego, que é o anjinho, as questões que agem pelas normas da sociedade, pelo que a sociedade impõe. Aí você vê como funciona o aparelho psíquico, né? Que Freud estudou. Ele analisou os comportamentos normais e anormais de um contexto social em que a sociedade, aquelas pessoas estavam vivendo, para ver o id, o ego e o superego. Vamos ver agora a questão da aprendizagem, como ela é constituída, né? De que forma a aprendizagem ela é feita também como um funcionamento da nossa para o desenvolvimento da nossa personalidade. Nosso comportamento quando adultos é em grande parte determinado pelo que aprendemos nos primeiros anos de vida. Toda aprendizagem se relaciona com a adaptação a novas situações e problemas. Então, tudo que nós nos tornamos hoje, dependeu principalmente de como todas as questões do id, do ego, do superego foram trabalhadas na nossa infância. Então, isso que nós aprendemos, nós nos tornamos hoje, vai vir de acordo com as nossas vivências na nossa infância. Vamos estudar dentro da aprendizagem a questão do condicionamento clássico ou pavloviano. O filósofo russo Ivan Pavlov foi o primeiro a fazer um estudo detalhado dos reflexos condicionados. Embora se soubesse há muito tempo que dois acontecimentos que ocorreram ao mesmo tempo tendem a se tornar associados à mente. O que são esses reflexos condicionados? Você não entendeu reflexos condicionados como tudo que nós colocamos aqui, ele traz a questão da associação na mente. Essa questão da associação na mente acontece quando duas coisas nós começamos a analisar, quando vamos estudar ou fazer algo que nos lembre. Bacia, pia. São coisas, palavras parecidas que nós podemos fazer, são um pequeno exemplo, né? Para vocês observarem como
podem ser palavras que façam uma questão de associação por serem semelhantes. E os reflexos condicionados, quando nós falamos de reflexos, vem principalmente a questão do condicionamento clássico de Pavlov, que vocês veem aí na imagem. Antes do condicionamento, Pavlov estudou os reflexos não condicionados nos cães, principalmente o reflexo que leva a saliva a pingar dos lábios quando se coloca a carne na boca do cachorro. Então, essa saliva aí, antes do condicionamento, vocês veem aqui o cachorro salivando antes do condicionamento. Antes do condicionamento, ele salivava só ao ver a carne no pratinho. Ele salivava ali ao ver a carne. Isso é um quê? Isso são os reflexos não condicionados. Eu não condicionei esse cachorro a ficar pingando, salivando. Os reflexos são justamente essas ações instintivas do ser humano. Por algo acontecer, o nosso corpo acaba fazendo com que essas ações aconteçam. Agora vocês veem esse sininho aí sendo tocado antes do condicionamento e o cachorro não saliva. Durante o condicionamento, esse cachorro ele vai salivar por quê? Porque o rapaz ele pegou o sino, Pavlov ele pegava o sino, tocou o sino. Na medida que ele tocou o sino, ele pegou o prato e levou para o cachorro. Quando ele fez isso, ele reforçou, ele estimulou, deu um estímulo para o reflexo do cachorro. Qual é o reflexo? A saliva do cachorro ali pingando dos lábios. Quando ele fez isso durante o condicionamento, ele condiciona por quê? Porque antes ele não fazia isso. Ele só vê a carne, saía correndo, o dono deixava a carne lá, ele ia, pegava. Mas o dono começou a pegar um sininho, tocar e colocar a carne. Na medida que esse comportamento do dono foi se repetindo para com o cachorro, ele ficou tão condicionado que só ao tocar o sino o cachorro já salivava. Aí virou um reflexo condicionado. Porque ele salivava só de ouvir o sino. Ele não via a carne, mas ouvia o sino. Então, ele internalizou que toda vez que tocasse o sino, ele receberia um prato de carne. O condicionamento clássico pavloviano, só para exemplificar um pouco mais, o Watson, um psicólogo americano, declarou que uma criança nasce somente com uns poucos reflexos simples e que essas respostas reflexas se ligam a novos estímulos pelo condicionamento, tornando-se paulatinamente mais complexas. O que significa isso? Os estímulos que as crianças vão recebendo na medida que elas nascem, ao mesmo colocar em alguns hospitais mesmo, quando a criança nasce, pega um livrinho, que é uma roupa que se coloca aqui, coloca na mãe, para poder amamentar. Tipo um saquinho azul, ou pode ter outra cor também, um saquinho azul que coloca no peito da mãe e coloca a criança dentro. E a criança, por ela estar ali só por está ali agindo de forma instintiva, ela automaticamente vai sentindo o cheiro, porque ela sentiu a fome, ela já nasce sentindo fome, ela sente o cheiro do leite da mãe, vai farejando vai cheirando até chegar ao peito da mãe e se saciar. São esses pequenos reflexos. Também a questão do olhar. Muitas vezes tem gente que fala assim, a criança não está conhecendo o pai, ou vai pro colo de todo mundo. Quando nasce, tem essa questão dos reflexos simples. Então, ela não tem ainda uma questão toda formada de quem é quem, de que forma deve agir. Então, cabe ao ser humano, cabe aos pais que são adultos, estarem estimulando, né, novos reflexos, aí dando novos estímulos até condicionar essa criança a algo.
Aprendizagem por ensaio e erro ou condicionamento operante ou instrumental consiste em recompensar ou punir alguns atos e não outros, dirigindo dessa maneira o comportamento numa certa direção. Modelagem de comportamento. Como é que acontece essa modelagem de comportamento? Eu coloquei aqui a caixa de Skinner, que em algumas aulas eu já expliquei. A questão, toda vez que o rato ele pressionava a barra, o dono colocava uma comida aqui no tubo e chegava aqui para ele se alimentar. Toda vez que ele pressionava a barra, até modelar esse animal. Quando modelava ele para pegar a comida, mesmo que não colocasse a comida, ele continuaria pressionando a barra da mesma forma que ele ia sentir fome. Quando ele sentisse fome, ele ia pressionar a barra, e se o dono não colocasse, ele continuaria pressionando até perceber, até notar que não aconteceria mais a questão da alimentação aí, na barra do alimento. É baseada na lei do efeito de Thorndike, a qual afirma que as ações que resultam em satisfação tornam-se mais fortes, ao passo que aquelas que não causam satisfação são enfraquecidas e eventualmente ignoradas, que foi a questão que eu falei. Se não for reforçada condicionalmente, né, constantemente, essa questão da alimentação, uma hora o hamster, o ratinho aí, vai parar de pressionar a barra. A aprendizagem por ensaio e erro ou condicionamento operante ou instrumental. Ainda tem a questão da aprendizagem operante, que ela pode ser baseada num sistema de recompensa, reforçamento ou treinamento de punição. O que é esse reforçamento? Uma criança, tá aqui, eu trouxe a imagem aí de um menino com algumas balas, olhando as balas. A mãe falou: você vai fazer algumas tarefas de casa, se eu chegar e você não tiver feito algumas tarefas de casa, você não vai chupar doce. A mãe saiu, o menino não fez, e ela acabou não dando essa bala. Então, foi um treinamento de punição. Ou se acontecesse o inverso, a mãe falasse com a criança e a criança obedeceria. Ela pegava e faria as coisas dentro de casa. Quando a mãe chegasse, ela ia dar o reforçamento, que seriam as balas. Diferente do condicionamento clássico para o condicionamento operante ou instrumental, é que o clássico, ele toca algo antes, ele reforça algo antes, ele dá um estímulo antes para ou o animal ou a criança, dependendo da situação, para ele tentar, né, ter o reflexo condicionado. Quando ele vai nessa tentativa do reflexo condicionado, no condicionamento clássico, ele dá algo antes, que foi a questão do sino, um estímulo, ele deu aquele estímulo e depois colocou a comida. Então, ele vai colocando aí 2 estímulos, o sino e a comida, para o animal ir pegar. Então, ele vai salivar ali, que é o reflexo condicionante, e vai acabar salivando toda vez que ouvir o sino. E o condicionamento operante, ele dá algo depois que acontece, não é algo antes, é algo depois. Ele mostra algo depois. Um exemplo, a criança, ela fez as coisas, ou se não, o ratinho pressionou a barra ali, e depois que pressionou a barra, que foi lançado o alimento. Quero que vocês fiquem com isso bem claro na mente de vocês. O princípio do condicionamento operante, a recompensa do bom comportamento e a punição do mau comportamento, que toda criança e mãe sabe aí que quando uma criança faz algo bom, dá aquela palminha, não precisa nem de algo, de objeto, a questão mesmo da fala, da gratificação para a criança, aí já é uma questão suficiente mesmo para estar aí reforçando um comportamento
para um comportamento positivo para as crianças, um bom comportamento. Já quando a criança faz um mau comportamento, dá algum tipo de punição. Ele constitui a base da criação, treinamento e educação de crianças, de como elas aprendem a se comportar e adquirem habilidades simples. A aprendizagem por imitação ou por observação. Uma pessoa pode até estar saciada de determinado estímulo, mas por ver que aquilo é reforçado para outra pessoa, ela também passa a imitá-la, para talvez conseguir o mesmo esforço. Então, a gente vê aí que a aprendizagem por imitação ou observação, primeiro eu observo, para depois eu imitar algum comportamento. Então, a aprendizagem de imitação, ela vem através da observação. Uma pessoa, por mais que ela esteja associada, digamos assim, vou usar o exemplo de uma pessoa que joga na Mega Sena. Ela nunca ganhou na Mega Sena, mas por ver na televisão, passando pessoas que já ganharam na cena, eles acabam jogando com a intencionalidade, recebendo esse estímulo, né? Por ver as pessoas ali, é um estímulo, vendo as pessoas ali ganhando, é um estímulo, ele se sente reforçado a imitar. Ele vai fazer o mesmo comportamento até chegar e ganhar ali na Mega Sena. Aí você vê a questão das crianças como um exemplo de aprendizagem de imitação. Na maioria das vezes é o que mais as crianças aprendem. Nos dias de hoje, principalmente, nós observamos que as crianças, elas estão propensas a imitarem esses comportamentos aí de ficar no computador, no celular. Temos aí um pai fazendo a Barbie e um menino do lado imitando. E a mãe mexendo no computador e a menina aí também. E o outro imitando o mesmo andar do pai. A questão da aprendizagem por imitação é basicamente isso, simples. Os níveis de consciência. Agora vamos adentrar, sobre os níveis de consciência. Que para Freud, um conteúdo mental pode estar em um dos 3 níveis de consciência: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente, ele inclui tudo aquilo que estamos conscientes em um determinado tempo. O consciente, ele vai trabalhar com o aqui e o agora, o que está acontecendo nesse exato momento, no tempo e num determinado espaço, um tempo aqui dentro de uma sala, dentro de uma sala de aula, dentro de qualquer ambiente onde tenha pessoas, ele vai trabalhar essas questões conscientes. O pré-consciente ou subconsciente se constitui nas memórias que podem se tornar acessíveis a qualquer momento para o perfeito funcionamento da mente. Então, o consciente, ele está aqui no topo, digamos aqui, ele está aqui no topo, o consciente está no topo. O pré-consciente, ele vem logo aqui embaixo, que fica entre o inconsciente e o consciente, ele fica aqui no meio. Porque são questões que vão ser trabalhadas de acordo com as memórias. Possa ser algo ligado à data, a aniversários, as questões assim de algumas lembranças mesmo. Já o inconsciente, ele vem embaixo do pré-consciente, que é o inconsciente mesmo. São elementos instintivos e material reprimido, inacessíveis à consciência e que podem vir à tona num sonho ou num ato falho. Um sonho ou no ato falho. Um sonho, nós já sabemos que nós sonhamos com muitas coisas, muitas vezes estamos aí, vou trazer o exemplo, dormimos hoje e sonhamos que algo terrível está acontecendo, ou algo que eu fiquei preocupada a semana toda e eu acabei tendo um sonho com algo parecido com aquilo que aconteceu. Tem gente que chama de déjà vu, ou um déjà vu, ou estar ali parada e imaginar aquela cena novamente, aquela cena que está acontecendo, ou imaginar que aquela cena já aconteceu. São questões do inconsciente. Aqui no ato falho,
quando vocês forem olhar o slide, tá aqui um jantar com Barack Obama, que eu coloquei aqui para vocês. O ato falho é justamente aquelas palavras que nós falamos, ops, saiu sem querer. Mas Barack Obama, ele tá aqui no jantar com Dilma, a presidenta, e tá falando, pode passar o pré-sal. Aí ela olha assim, com aquela cara espantada aí, tipo, Obama, ops, foi sem querer. Então são coisas assim que a gente acaba falando que não era, que muitas vezes chega assim, não era pra eu ter dito isso, perdão, desculpa, mas o nosso inconsciente acaba cometendo esses pequenos atos falhos, questões que nós não, se nós tivéssemos com o nosso juízo perfeito, tem gente que fala assim, né? Mas com o nosso consciente ali em alta, nós não falaríamos. Seriam questões do nosso, por isso que são questões do nosso inconsciente, o ato falho. Não é uma questão que eu estou consciente ali falando sobre algo, mas é uma questão inconsciente. Saiu como se fosse num sonho, aconteceu e eu não estava dando conta daquilo ali. O tempo não altera tudo que está guardado no inconsciente, ou seja, ele não vai alterar. Independente do tempo, como a consciência ela tá ali no tempo estático, no aqui e agora, o inconsciente não, ele fica ali, absorveu essa informação hoje, amanhã ele colhe outra informação e vão juntando informações dentro da sua mente, dentro do inconsciente, até sair um ato falho ou ser formado junto em um sonho ou algo parecido. O sonho, só para uma questão de curiosidade de vocês, a análise dos sonhos e dos atos falhos também pode ser considerada métodos e teorias teoria psicanalítica, constituindo-se em rica fonte de informações sobre a dinâmica da personalidade. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A questão da personalidade. Mais tarde, quando vocês forem pesquisar a questão dos sonhos, tem a questão dos livros de psicanálise de Freud, se vocês tiverem curiosidade, ler a interpretação de sonhos. Então, são enciclopédias que Freud fez com a interpretação de sonhos. Vamos trabalhar agora a questão do temperamento, caráter e personalidade. Como o temperamento, o caráter e a personalidade são formados. Vamos saber agora como são formados. O temperamento, personalidade e caráter são palavras utilizadas com frequência desde a antiguidade. Porém, seus significados quase sempre são confusos ou utilizados de forma errônea. As pessoas costumam utilizar temperamento, personalidade e caráter como coisas banais, palavras assim soltas e até se confundem com o seu significado. São coisas completamente distintas que, ao mesmo tempo que são distintas, elas se correlacionam. Vamos ver aqui. O temperamento. Há cerca de 2.500 anos, Hipócrates, considerado o pai da medicina, classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos, que são o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. Vamos ver aqui o sanguíneo. O tipo sanguíneo de pessoas de humor variado são aquelas pessoas que alguns dizem, são extrovertidas, tem um temperamento, né, extrovertido, a pessoa para frente e tal. O melancólico é característico de pessoas tristes e sonhadoras, são aquelas pessoas mais tímidas, as pessoas mais retraídas, que não costumam tanto apresentar trabalho, essas coisas assim, tá à frente ou liderando equipes, coisas assim do tipo, participando muito de grupos. São aquelas pessoas mais fechadas que costumam fazer as suas coisas individualmente. O colérico, peculiar de pessoas cujo humor se caracteriza por um desejo forte e sentimentos impulsivos. São aquelas pessoas que agem de forma mais agressiva, de forma mais espontânea,
espontânea, assim, na questão de tudo querer criar uma confusão, tudo querer criar uma situação. São pessoas com humor, assim, mais agressivos, peculiar, assim, bem característico, bem forte. A gente fala assim, né, gente de personalidade forte. Fulano tem uma personalidade forte, mas é o temperamento que é colérico. Já o temperamento fleumático, ele é encontrado em pessoas lentas e apáticas, de sangue frio. São aquelas pessoas que costumam não sentir tanto assim pelo outro, diferente do sanguíneo. O fleumático é completamente o oposto do sanguíneo. O sanguíneo são aquelas pessoas que gostam de conversar com todo mundo e gostam de fazer isso, de fazer aquilo, de estar à frente das coisas. E o fleumático não, ele encontra pessoas lentas e apáticas, de sangue frio. Tem gente que fala assim, fulano é psicopata. Não, o temperamento dele é mais fleumático. Por exemplo, tem pessoas que vão a um velório e choram ali demasiadamente, outras ficam tristes ali no canto. E os fleumáticos, eles não costumam expressar dessa forma os seus sentimentos. O seu temperamento é diferente dos das outras pessoas. Eles costumam ser aquelas pessoas que você olha assim e fala, fulano é insensível. Mas não, o temperamento dele é fleumático. O temperamento, continuando com o temperamento, ele tem origem do latim, que representa a peculiaridade e intensidade individual de afetos psíquicos. Então, essa peculiaridade e intensidade de indivíduos dos afetos psíquicos e da estrutura dominante de humor e motivação. Então, é uma questão de intensidade individual. Os afetos são vindos da nossa psique, da nossa mente e da estrutura dominante de humor e motivação. Se você não está tão bem-humorado no dia, é a questão do seu temperamento. É uma questão que vai vir justamente da sua mente. É que certas características são decorrentes de processos fisiológicos do sistema linfático, bem como a ação endócrina de certos hormônios. Então, vocês veem aí que é uma questão que está no sangue. O temperamento, ele vem justamente, é a única coisa que herdamos assim dos nossos, uma das coisas que herdamos dos nossos pais, é o temperamento. O temperamento, muitas vezes tem criança que você vê assim, muito agitada, não sei o que, aí a mãe vai e fala, esse menino é igual ao pai, esse menino vai crescer, vai ser a mesma coisa do pai, ó pra isso, não fica quieto, não sei o que, ou senão é a mesma coisa da mãe. Então é uma questão herdada, o temperamento é uma questão sanguínea do ser humano, todos os seus vasos ali, ó, o colérico, o fleumático, tá tudo aqui dentro do seu sangue, circulando nas suas veias. Não é aprendido, nem pode ser educado, apenas pode ser abradado em sua maneira de ser, o que é feito pelo caráter. Então, vocês veem aí que ele não é aprendido. O temperamento, você não aprende a ser calminho, você não aprende a ser raivoso, você não aprende essas questões. Ele pode ser abradado. O que é abradado? Ele pode ser moldado, pode ser complementado, dependendo da situação que a pessoa vive, esteja no momento passando, em uma maneira de ser, né? O que é feito pelo caráter. Ele pode ser abradado em sua maneira de ser, mas o temperamento em si, ele não é aprendido, ele é herdado dos nossos pais, dos nossos entes queridos. Já o caráter, de acordo com Reis, 1995, o caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamento que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Então, quando você vê aí a questão de reações junto ao caráter, né, o conjunto de reações, o que são essas reações e hábitos de comportamento? Na medida que eu vou repetindo
algumas coisas vão se tornando hábitos que vão sendo adquiridos ao longo da nossa vida. E esses hábitos que vai fazendo parte das nossas características, o nosso caráter, mostrando as nossas pequenas características, O caráter é composto por atitudes habituais de uma pessoa e do seu padrão consistente de respostas para várias situações. Inclui aqui as atitudes e valores conscientes, o estilo de comportamento, timidez, agressividade e assim por diante. E as atitudes físicas, posturas, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. Então, quando nós vemos aí a questão de estilo de comportamento, aquela timidez ou uma agressividade excessiva, nós vemos que o temperamento ele é do nosso sangue, né? A questão fleumática, a questão colérica, melancólica, vem justamente do nosso sangue, a questão herdada dos nossos pais. Inclui aí, né, as questões das atitudes e valores conscientes. É uma questão consciente, o temperamento não é uma questão consciente. Já o caráter, eles são valores conscientes. Por quê? Porque foram construindo através de hábitos, reações de hábitos de comportamento. O estilo de comportamento vem da timidez, de acordo com o que eu vivenciei. A minha mãe, a partir de um comportamento que eu fiz errado, eu risquei a parede ou algo do tipo, a partir daquilo ali, ela foi mudando o meu comportamento. Você não deve fazer isso. Então, de acordo com o que foi formado com o tempo, o caráter vai influenciar justamente na questão das nossas atitudes. O caráter é a atitude em si. É composto por atitudes habituais, o hábito daquelas atitudes de uma pessoa e seu padrão consistente de resposta a várias situações. Então, o caráter é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo, com seu temperamento e sua personalidade. Como não vimos ainda a personalidade, eu vou deixar mais pra frente. Mas a questão do temperamento aí, que você vê, é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo com seu temperamento e a sua personalidade. Então, você vê aí que o caráter vai depender principalmente das nossas ações. Conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam o conjunto de seus atos. Entenderam aí? Os traços essenciais. Como é que eu conheço a pessoa? Pelos traços, né? Vou usar aqui um exemplo a seguir. Os possíveis comprometimentos que porventura irá ter ao longo das etapas de desenvolvimento irão determinar suas formas de agir e reagir perante a vida. Então, essas formas, as formas como as etapas vão ser adquiridas, a forma como eu vou sendo criada, vai influenciar principalmente a minha forma de agir e reagir perante a vida, constituindo assim o nosso caráter. Um exemplo, tá essa imagem aqui de um rapaz entrando em uma loja para assaltar. As pessoas, elas estão com o sentimento ali de quê? De medo. Mas várias pessoas reagem de formas diferentes ao medo, para você ver a diferença de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um temperamento diferente, vai ter o caráter agindo de forma diferente. Elas estão ali com o mesmo sentido? Estão com o mesmo medo. Mas umas colocam a mão na cabeça, outros colocam a mão aqui, outros no pescoço, ou alguns vão até tentar negociar com um bandido, não tem aí o caso, mas em alguns casos as pessoas outros vão sair correndo pela porta. O caráter é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo, com seu temperamento e a sua personalidade. Então, vai ser justamente isso aí, para fechar a questão do caráter. Vai ser como eu me mostro para o mundo, qual a forma que eu me mostro, as minhas ações, as minhas reações perante aos acontecimentos. A personalidade. Já a personalidade, ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo.
pelas quais passa a criança desde a gestação. Então, assim como o caráter também, ele vai ser influenciado também quando a criança está dentro da barriga da mãe, a forma como a mãe é tratada, se a mãe ela for agredida e qual a forma que ela vai agir, vai influenciar também na questão do caráter da criança. Não fica de fora a personalidade. A personalidade ela é formada durante as etapas do desenvolvimento psicoafetivo. O que é esse desenvolvimento psicoafetivo? A mãe, por mais que esteja ali com a criança no ventre, ela já está com a criança ali. Aquele ser já está tendo vida dentro da barriga de sua mãe. A personalidade ela é formada por 2 fatores básicos. Os hereditários são os fatores que estão determinados desde a concepção do bebê, que é a herança genética de seus pais, que é a cor do olho, a altura, algumas coisas assim que vão sendo herdadas, a postura da criança, a forma como ela, a cor do cabelo dela, são as questões hereditárias. Tem alguma questão de saúde também, é uma questão herdada da criança. E as ambientais são aquelas que também exercem uma grande influência porque diz respeito à cultura, hábitos familiares, grupos sociais, escola, responsabilidade, moral e ética, que são as experiências vividas pela criança dentro daquele contexto cultural, os hábitos que as crianças elas constroem estando ali. Uma criança mesmo que é criada em uma tribo indígena, ela não vai se comportar em um ambiente onde uma criança que foi criada por pessoas que são formadas em direito ou em outra formação, ou em outros ambientes mesmo, dentro de uma cidade grande, como São Paulo, ou como Rio de Janeiro, ela não vai se comportar da mesma forma que as outras crianças foram criadas, porque a cultura que ela foi criada foi uma. Então, o desenvolvimento, o comportamento dela, os hábitos dela são de formas diferentes das outras crianças que foram criadas dentro desses centros urbanos. Mesmo que alguns traços possam ser parecidos com os de outra pessoa, a personalidade é única. Ela se apoia em uma estrutura biopsicossocial, é dinâmica, adaptável e imutável. Diferente do temperamento, o caráter e a personalidade são mutáveis. O caráter ele vai sendo mutável com o tempo. Veja aí, ele está sendo mudado com o tempo. Já o temperamento ele não é mutável, ele está ali, você pode tentar fazer com que as crianças não reajam daquela forma em certos ambientes, mas quando ela for crescendo, se habituando a algo, o temperamento dela vai fluir de uma certa forma, de um certo controle, em que a personalidade dela vai ser exposta através do seu temperamento e do seu caráter. Os traços de personalidade, para entendermos as questões da nossa personalidade, como ela não é mutável, vamos trabalhar em cima de traços de personalidade. O traço é um aspecto do comportamento duradouro da pessoa. É a sua tendência à sociabilidade ou ao isolamento, a desconfiança ou a confiança nos outros. Então, quando vemos os traços da personalidade, vemos aí os aspectos da questão do comportamento, né? Que vai ser uma questão duradoura. Vai depender justamente se a pessoa vai se socializar, vai ser uma pessoa que tem uns traços de se manter em uma sociedade, de gostar de estar no meio urbano, de estar socializando com as outras pessoas, ou vai ser aquela pessoa mais retraída, mais isolada. Vai depender principalmente do contexto, do ambiente, né? O ambiente e a questão hereditária também. Tem a questão ambiental e hereditária, dependendo do contexto familiar, onde ela foi criada, tudo isso vai influenciar. Os traços da personalidade, vou citar só um exemplo para ficar claro para vocês. Lavar as mãos é um hábito, óbvio, né? Lavar as mãos é um hábito. A higiene
é um traço, pois implica em manter-se limpo regularmente, escovando os dentes, tomando banho ou até trocando as roupas e entre outras atividades de higiene. Porque o traço é justamente a higiene. Porque o traço ele é constituído por algo que já tem se tornado um hábito. A personalidade são coisas que vão sendo formadas através do hábito. O comportamento final de uma pessoa é o resultado de todos os seus traços de personalidade. O que diferencia uma pessoa da outra é a amplitude e intensidade com que cada traço é vivido. Então, vamos ver aí a questão da amplitude, né? A amplitude e a intensidade. Todas as questões de intensidade, de amplitude em que o ser humano vai viver. A questão da personalidade é justamente essa. Já a personalidade é o conjunto de características que abrange todos os traços. Então, ela vai abranger tudo aí. Nós vemos que o temperamento, ele é herdado, ele é uma questão sanguínea que não tem como moldar. Já o caráter, ele tem como moldar. Uma criança, quando faz alguma coisa errada, o pai, ele vai e molda através de algum tipo de punição. E isso aí vai construir a personalidade do ser humano. Então, a personalidade vai ser construída de acordo com os hábitos que esse ser humano teve quando era criança, na sua adolescência, em todas as fases da sua vida. Então, temos aí os três, para deixar bem claro para vocês. O temperamento, ele é herdado, não muda, não é mutável. A característica, ela pode ser mutável, junto com a personalidade, que é o que forma a personalidade. O temperamento e o caráter vai moldar, assim, vai fazer com que a personalidade do ser humano exista. E a personalidade, por mais que tenham pessoas gêmeas, por mais que tenha, entre outros, as pessoas foram criadas no mesmo ambiente, das mesmas formas, a personalidade da pessoa é única. Não existe uma pessoa com a personalidade igual a outra. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Eu vou passar aqui alguns exercícios da atividade. Vocês dão pausa aí na tela para vocês escreverem a atividade, que eu deixei aqui um exercício para vocês só exercitarem o que já foi aqui estudado. Vou deixar a apostila para vocês, vou mandar aqui e vamos estudar o material para a próxima aula, a apostila, né? Técnico Enfermagem, módulo 1, Psicologia aplicada à saúde. Vocês vão ler as páginas, vocês vão estudar da página 31 a 38. Bons estudos a todos, se cuidem, até logo. Beijo.